Olá, hoje eu gostaria de abordar um assunto bastante interessante que são as soft skills na negociação. Eu vou apresentar aqui um trabalho preliminar que vai lhe dar o embasamento necessário para você responder à nossa pesquisa. Então, quais são nossos objetivos aqui? Nós queremos que ao final nós possamos descrever as principais soft skills utilizadas na atividade de negociação. E gostaríamos também que ao final você pudesse descrever a importância dessas soft skills para o exercício da negociação. Esse é um trabalho que nós vamos realizar juntos. Estamos construindo este treinamento para você, porém tem algumas partes desse treinamento em que nós precisamos da sua contribuição. Precisamos que você nos ajude a desenvolver esse conteúdo e que você nos ajude a determinar quais são as soft skills mais importantes em uma negociação. Nós vamos seguir aqui um breve roteiro onde nós vamos explicar a origem das soft skills, a taxonomia das soft skills e, finalmente, as soft skills na negociação. Vamos começar com a origem das soft skills. Então, antes de tudo, nós temos que definir alguns conceitos para que fique claro o que é uma soft skill, o que são habilidades, o que são competências, porque esses são conceitos que eles são usados de forma intercambiável na literatura. Então, se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai ver que existe a competência de negociação, a habilidade de negociação, mas, ao final de contas, onde se encaixa a negociação dentro desse contexto? Vamos começar, então, com o conceito de competência. Então, o que é competência? A transformação de habilidades, conhecimentos e atitudes em resultados práticos. Isso aí é bem conhecido na literatura, né? Então, quando você junta conhecimento, habilidade e atitude, aí você tem a competência. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu queira aprender a dirigir um carro. Eu primeiro vou ter que ler o manual do carro, vou ter que ler as leis de trânsito, eu vou adquirir conhecimento. Depois disso, eu vou fazer a prova no Detran e eu vou poder praticar. Para quê? Para adquirir habilidade. Então, se eu só ler um livro, eu não vou ser competente. Agora, quando eu começo a praticar, adquirir habilidade, dependendo da minha atitude, pode ser que eu também não seja competente. Por exemplo, pode ser que eu saiba aplicar todo o conhecimento e dirigir o carro, mas se a minha atitude não for a atitude de observar as leis de trânsito, a atitude de querer respeitar o meu espaço dentro da via onde eu estou trafegando, eu não vou dirigir com competência. Então, a competência ela se forma através da transformação de conhecimentos, habilidades e atitudes. Muito bem. Então, a negociação, afinal de contas, é uma competência ou uma habilidade? Essa foi a primeira pergunta que nós nos fizemos. E aí encontramos esse texto bastante esclarecedor, que diz que enquanto o conceito de competência refere-se à capacidade de atender demandas de alto grau de complexidade e implica em sistemas de ação complexos, o termo habilidade é usado para designar a capacidade de usar o conhecimento com relativa facilidade para realizar tarefas simples. Então, reconhecemos que a linha entre competência e habilidade é um tanto tênue, mas a diferença conceitual entre esses termos é real. Então, aqui, por essa organização, nós encontramos uma primeira luz. Então, afinal de contas, a competência é uma coisa complexa, né? Então, é a capacidade de atender coisas complexas. A negociação não poderia dizer que ela é pontual, né? Porque dentro dela se requerem uma série de habilidades para que ela possa ser corretamente aplicada. Então, de nossos estudos, nós vimos que a negociação ela está mais para uma competência e dentro da negociação teríamos então várias habilidades necessárias para o exercício dessa negociação. Então, o conceito de habilidade, o mais genérico que nós pegamos foi esse aqui, que é a capacidade de aplicar conhecimento para realizar tarefas e solucionar problemas. Interessante isso, né? Porque se a competência ela é relacionada com três partes, conhecimento, habilidade e atitude, por que a habilidade é a capacidade só de aplicar o conhecimento para realizar tarefas e solucionar problemas, né? Então parece que aí falta a relação dela com a atitude, para que a gente tivesse então uma harmonia dentro do conceito de competência.
Bem, então, visto de outra forma, a competência tem três principais pilares: o conhecimento, habilidades e atitudes. Uma das coisas que nós encontramos na literatura é que as habilidades, elas estão relacionadas, elas são normalmente separadas em duas partes: as hard skills e as soft skills. As hard skills estariam mais relacionadas com o conhecimento e as soft skills, essas sim estariam relacionadas com as atitudes, que seriam um sistema de crenças e valores de um indivíduo, de um grupo, mais ou menos estável no tempo e que determina predisposições de comportamento. Achamos bem coerente essa linha e, ao identificar as soft skills, a gente procurou então se aprofundar nesse conhecimento. Afinal de contas, de onde saiu esse termo soft skills? E nós vimos que isso remonta em 1972, quando o Comando Exército dos Estados Unidos patrocinou a Conferência de Treinamento de Soft Skills. Então, o que foi isso? Eles viram que eles estavam treinando soldados e todos eles recebiam a mesma formação. Só que quando eles chegavam para desempenhar as missões deles, eles viram que para a mesma missão, dois grupos eles atuavam de forma muito diferente. Se o treinamento foi o mesmo, por que essas pessoas estavam tendo um desempenho muito diferente? Eles receberam o mesmo conhecimento, todos eles na sala de aula, todos eles treinaram e tudo mais, por que esse desempenho diferente? E aí a equipe do Whitmore, que é quem estava liderando essa pesquisa, esse estudo, ele definiu o contraste em trabalhar com algo fisicamente hard, como uma máquina, e qualquer outra coisa que seja suave ao toque, né, que seja soft. Então, eles começaram a ver, existem algumas coisas que são diferentes, que fazem a diferença no resultado. Essas coisas que fazem diferença no resultado não estavam no nosso programa de treinamento. E essas coisas não são relacionadas com a forma como eles lidam com as máquinas e os equipamentos, que é o que nós ensinamos para ele. Então, vamos estudar melhor isso e vamos chamar essas coisas que não lidam com a máquina de coisas soft. Muito bem, então a partir dessa pesquisa, três critérios foram criados para julgar se uma habilidade é soft ou hard. Então o primeiro seria o grau de interação com uma máquina. Então quanto mais você tivesse que interagir com uma máquina, mais hard seria aquela habilidade. Quanto menos tivesse que interagir com a máquina, mais soft seria a atividade. O grau de especificidade do comportamento. Então quanto mais específico o comportamento, mais previsível ele seria, mais hard ele seria. Quanto menos específico, mais soft. E situações improvisadas e inesperadas. Então, quanto mais improvisada e inesperada fosse a situação, mais soft. E quanto mais determinística, né, ou seja, mais previsível, mais hard seria essa habilidade. Pois bem, aí eles chegaram a algumas conclusões, os estudos depois eles foram sendo aprimorados, né, e se desenvolveu o conceito melhor das soft skills. Então se viu que as hard skills são diretamente relacionadas a uma atividade profissional, intimamente conectada com conhecimento, facilmente observadas, quantificadas e treinadas. Constitui os principais requisitos dessa atividade profissional. Então, por exemplo, eu trabalhar numa planilha Excel, eu aprender a trabalhar com Excel, isso é uma hard skill, porque eu posso quantificar isso ao final para saber se eu aprendi ou não. E as soft skills não são diretamente relacionadas à atividade profissional, estão intimamente conectadas a atitudes pessoais intangíveis. Isso as torna mais difíceis de serem quantificadas e desenvolvidas. Porque, por exemplo, a arte de ouvir. Como é que eu quantifico isso? Como é que eu sei se uma pessoa realmente ela está ouvindo bem? Como é que eu sei se uma pessoa realmente está fazendo perguntas adequadamente? Então, são coisas difíceis de mensurar. Muito bem. Sobre essas soft skills, então, hoje em dia, o que nós temos, né, depois de uma extensa pesquisa na literatura, que não temos um consenso global na terminologia para indicar essas habilidades. Então, nós encontramos normalmente essas habilidades, soft skills relacionadas com habilidades para qualificação de uma atividade profissional. É usado muito no setor de recrutamento, por exemplo. Mas nós não encontramos essas habilidades aplicadas na área de negociação, por exemplo. Encontramos em outras áreas do conhecimento, mas não na área de negociação.
Também não temos uma taxonomia de habilidades globalmente aceita, ou seja, uma classificação dessas soft skills. Né? Então, quais seriam as soft skills para atividade A, atividade B, atividade C? Não temos isso padronizado. E temos uma grande variedade de nomes, como habilidades genéricas, essenciais para a vida, básicas pessoais, competências essenciais, core skills e assim por diante. Então, foi difícil encontrar fontes que nos dessem essa padronização de soft skills que nós gostaríamos para a atividade de negociação. Bem, outra coisa que nós encontramos na literatura é que o nome remete a algo soft, algo suave, mas é hard para desenvolver e trabalhar. Então, você desenvolver uma gestão emocional, por exemplo, isso é difícil. Você não consegue da noite para o dia desenvolver uma habilidade para gerenciar suas emoções. Isso está relacionado com suas atitudes, está relacionado com as suas crenças. Então vai passar bastante tempo e vai precisar uma dedicação muito grande sua, às vezes até profissionais vão ter que ser envolvidos para que a gente possa desenvolver realmente a habilidade de controle de nossas emoções. E outra crítica também é que o termo soft parece menos importante que o hard. Isso aí também, é por isso que as pessoas estão tentando mudar esse nome, tem muitos pesquisadores tentando mudar o nome de soft skills, porque ele dá uma conotação que não é verdadeira. Né? É difícil de aprender e ele não é menos importante que outras atividades que você tenha para aprender. Muito bem, então, dentro desses conceitos básicos, nós temos que a competência, junto ao conhecimento, habilidades e atitudes, as hard skills estariam mais relacionadas com o conhecimento e as soft skills seriam as habilidades mais relacionadas com a atitude. Isso, para nós, nos fez bastante sentido. E daí, nós definimos, então, nós estabelecemos algumas definições desses três termos. Então, as hard skills nós consideramos como sendo a capacidade de aplicar conhecimento técnico para realizar tarefas e solucionar problemas pontuais. Soft skills é a capacidade de adotar comportamentos adequados conforme as circunstâncias na realização de tarefas e na solução de problemas pontuais. E a habilidade seria a junção desses conceitos. Então seria a capacidade de aplicar conhecimento técnico, adotar comportamentos adequados conforme as circunstâncias para realizar tarefas e solucionar problemas pontuais. Então, a partir dessas definições, nas nossas habilidades, nós excluímos algumas. Por exemplo, a habilidade de você fazer uma abertura em uma negociação distributiva. Isso é bem mensurável. E depois que você aprende, é difícil você perder, né? Então, é previsível o resultado. Habilidade de você fazer um delineamento estratégico em uma estratégia de negociação. Isso, depois que você aprende, ele fica estável ao longo do tempo. São, então, habilidades que nós consideramos técnicas e não incluímos no nosso estudo. Que habilidades nós incluímos? Aquelas que são relacionadas a atitudes, por exemplo, a arte de fazer perguntas, a gestão das emoções, o raporte, a capacidade de você estabelecer raporte com as pessoas. Então são coisas que dependem de crenças, dependem de atitudes, dependem de personalidade, e são essas as habilidades que são a fonte de nosso estudo. Muito bem, como estabelecer uma taxonomia das soft skills? Então, para entender melhor, a taxonomia vem do grego taxis, que significa organização, definição de regras, portanto significa regras de organização. Então, como é que a gente vai organizar esse conhecimento? Como é que a gente vai criar um conjunto de soft skills que nós estamos chamando de habilidades comportamentais? Como nós vamos, então, organizar essas soft skills, essas habilidades comportamentais, em torno da competência de negociação? E daí surgiu o nosso problema, né? Que taxonomia de soft skills seria mais apropriada para negociação e gestão de conflitos? Que trabalho, então, nós realizamos até agora? Tudo começou no Café com Negociação, que realizamos em agosto de 2021. Se você quiser, esse vídeo está disponível no YouTube, se você quiser saber a origem dessa nossa discussão, onde planteamos alguns questionamentos sobre as soft skills, e foi aí que decidimos fazer um grupo de estudo para nos aprofundarmos nesse conhecimento. E aqui estamos, então, devolvendo a você algumas das coisas que nós estudamos durante esse tempo. Então, nós fizemos o levantamento de soft skills a partir de diversas fontes. Então, nós consultamos
trabalhos haviam sido realizados pelo governo da Austrália, governo do Canadá, pelo Fórum Econômico Mundial entre 2015 e 2020 e no âmbito da quarta Revolução Industrial. Consultamos alguns testes que nós temos no mercado, como o DISC, o Gallup, o Solides, e nós também pegamos alguns estudos reunidos no título Indústria 4.0 que se originaram na Alemanha. A partir desses estudos, nós levantamos mais de 100 termos, só que alguns desses termos estavam repetidos. Então, a escuta ativa, por exemplo, era chamada de diversas formas diferentes. E o que nós fizemos? Consolidamos esses termos. Então, pegamos as várias formas, como se referiam a uma determinada habilidade, e nós consolidamos essas formas. Aí depois fizemos uma aproximação inicial, ou seja, quais, na nossa opinião, um grupo de estudiosos da área de negociação, quais desses termos, dessas habilidades, elas realmente poderiam ser aplicadas na competência de negociação. E depois de definirmos alguns termos, depois de estabelecermos essa aproximação inicial, fizemos a definição dos termos, para que ficasse bem claro para cada um de nós e para as pessoas que fossem ler o trabalho o que queríamos dizer com determinados termos usados para descrever uma habilidade. Por exemplo, o que é a escuta ativa? Então, nós fizemos uma definição sobre o que seria essa escuta ativa. E agora nós queremos validar os termos. Então, esse capítulo de taxonomia, você vai nos ajudar a desenvolver esse capítulo, né? Porque nós, nessa taxonomia, criamos a primeira aproximação e você vai nos ajudar a validar essa aproximação. Para que ficasse mais fácil o trabalho e mais didático, nós agrupamos essas habilidades em 5 grandes categorias. Então, nós temos as habilidades sociais, as emocionais, as atitudinais, as cognitivas e as comunicativas. Os nomes, eles já são autoelucidativos e quando vocês se depararem com esses grupos de habilidades, eu acho que vai ficar claro o porquê que eles foram agrupados dentro dessas áreas. Bem, então, o que é que nós pedimos para que você faça? Para que você responda o questionário. Esse questionário ele é composto de diversas habilidades propostas e nós pedimos que para cada soft skill você classifique de 1 a 5 a importância de cada uma para o exercício da negociação e gestão de conflitos, conforme o seguinte significado. 1 não é importante, 2 pouco importante, 3 medianamente, 4 importante, 5 muito importante. Então é só você chegar lá, responder essas questões, mandar para a gente e nós vamos compilar os resultados. Se você quiser receber uma devolutiva depois, receber um convite personalizado, você pode deixar o seu e-mail que nós entraremos em contato assim que esse trabalho ele for finalizado. Muito bem, e o próximo tópico seria soft skills em negociação, mas para isso nós precisamos antes validar esse questionário, precisamos consolidar esse estudo que fizemos em torno das soft skills, para então aí sim a gente partir para o relacionamento das soft skills em negociação. Então você é que vai nos ajudar a construir esse próximo capítulo. Então, nós agradecemos desde já por você ter ficado até aqui esse momento no vídeo e eu espero que o fruto desse trabalho possa ajudar a todos nós em nossas atividades pessoais e profissionais. Muito obrigado.